Boa noite a todos. É sempre um motivo de muita alegria estar retornando aqui na nossa casa Suave Caminho, principalmente no dia de terça-feira, porque eu frequento aqui os domingos, então quando eu venho nessa data, esse dia da semana, eu sempre revejo grandes amigos, então é sempre uma oportunidade ótima de abraçá-los, da gente estar conversando, colocando o papo em dia. Então, é sempre uma satisfação muito grande. E hoje, o tema do nosso estudo, que eu trago para a nossa reflexão, é Chico Xavier e os medicamentos evangélicos. Nesse mês, o tema, que foi escolhido, para a abordagem do mês, é Chico Xavier e sua obra. Então, falar de Chico, esse espírito missionário maravilhoso, que esteve conosco durante 92 anos e que a grande parte da sua vida ele doou à humanidade através do trabalho mediúnico, e não só através do trabalho mediúnico, na parte de caridade, de filantropia. E nessa trajetória dele, ele psicografou e foi publicado, enquanto ele estava aqui conosco, 412 livros. E após o seu desencarne, outros livros foram publicados também. O primeiro deles foi justamente o Parnaso de Além Túmulo, que vários biógrafos do Chico comentam que essa primeira fase da obra do Chico é uma fase titulada a parte do chamamento. Era justamente ele fazia com que as pessoas olhassem para as suas obras e dessem a credibilidade que ela realmente fazia jus. Tanto é que o primeiro livro, que é o Parnaso de Além Túmulo, ele recebe essas mensagens do plano espiritual de vários poetas que eram conhecidos. Então haveria a condição efetiva de se fazer a comparação daquela mensagem que foi psicografada com a mensagem que foi escrita por esses poetas enquanto encarnados aqui conosco. Esse foi o primeiro, E o último livro dele, que ele psicografa em 99, esse primeiro foi em 1932 e o último foi em 1999, que é justamente o Amor e Verdade, que justamente é a última fase de Chico, que ele vai trazer para a gente uma fase intitulada de consolação, onde justamente ele vai trazer as mensagens do plano espiritual para nos consolar, tantas mães, tantos pais, tantos filhos, tantos familiares que estiveram com ele, buscando as mensagens e passavam a ter a convicção de que a morte não existe. E o Chico Xavier foi uma ferramenta que a espiritualidade superior disponibilizou para consolar tantos corações. E é um ser tão brilhante como ele foi. Nós que somos espíritas, amá-lo, respeitá-lo, nós que temos a oportunidade de ler vários livros, a gente tem esse respeito. Mas outras pessoas de outras crenças, em 2012, uma pesquisa popular, realizada pelo SBT, ele foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos. Opinião que era dividida com pessoas de diversos credos. Então esse é Chico Xavier, já que ele está vivo até hoje, nos nossos corações, em cada livro que a gente lê. E é importante a gente frisar, nesses momentos atuais, onde as pessoas, de várias crenças, utilizam as religiões como instrumento de enriquecimento. Convém ressaltar que nem um centavo Chico recebeu de direitos autorais. Ele viveu, ele desencarnou de forma humilde, utilizando simplesmente o trabalho, o salário que ele recebeu enquanto funcionário do Ministério da Agricultura.
E o salário dele era menor ainda nesse ponto do que uma pessoa que tivesse se aposentado, já que ele se aposenta por invalidez. Então todos nós sabemos que nesse tipo de situação normalmente o salário ainda diminui. Então esse é esse espírito maravilhoso. E dentre essas centenas de livros, né, que a gente poderia escolher, eu trouxe hoje, né, para nossa reflexão essa obra, que é a Agenda Cristã, que é um livro bastante conhecido no meio espírita. Vários companheiros aqui, eu acredito, já tiveram a satisfação de ler essa obra, que é uma obra que é uma psicografia do Chico, né, como todos sabem, e uma mensagem enviada para nós, por André Luiz. Então esse livro ele tem uma particularidade bem interessante. Aqueles que já leram outros livros de André Luiz, quando leram esse ou hoje, que a gente vai estar trocando essa ideia com relação a esse tema, vão notar que tem uma diferença muito grande em relação a outros livros dele. Porque a gente costuma comentar no meio espírita que André Luiz é nosso repórter da espiritualidade. Por quê? Porque a grande maioria dos seus livros, ele utiliza uma história, um romance, como pano de fundo para que ele pudesse nos trazer o quê? As informações de uma forma quase que jornalística do mundo espiritual. Então é uma obra que nos ensinou e nos ensina muito. Então nesse livro não. Esse livro André Luiz vai para uma outra vertente. Só que antes da gente se aprofundar, a gente poder se deliciar nessa obra maravilhosa, é importante que a gente faça uma reflexão com relação ao tema, Agenda Cristã. Então vamos pensar juntos. Para que serve? Né? Para que a gente usa uma agenda? Então a agenda, eu tenho 53 anos, quando eu era mais jovem eu utilizava muito a agenda de papel, para a gente anotar coisas. Depois evoluiu para a agenda eletrônica e hoje nós usamos o celular. Mas o que a gente coloca numa agenda? Normalmente, né? São aquelas coisas muito importantes, que são tão importantes que nós não podemos nos dar o luxo de utilizar apenas a memória. Então a gente registra um compromisso no trabalho, a consulta de um dentista, de um médico, muitas vezes até uma festa, que é muito importante, que a gente não quer correr o risco. Aqueles que são solteiros, muitas vezes, um encontro de um romance, colocam numa agenda. Mas será que nós costumamos colocar na nossa agenda o compromisso mais importante que nós assumimos quando nós reencarnamos? Todos nós assumimos um compromisso comum. Com quem? Conosco, em primeiro lugar, com a equipe espiritual que programou, que nos ajudou a definir o nosso planejamento, a nossa reencarnação, a Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta, e com Deus, que é nosso Pai Criador. Qual é esse compromisso? Do nosso progresso espiritual. Então, será que a gente coloca na agenda esse compromisso que a gente assumiu e que a gente esquece? Então, da mesma forma que a gente pode correr o risco de esquecer uma consulta no médico, muitas vezes a gente esquece esse compromisso. E a agenda é para que a gente possa consultar o quê? Diariamente. Então, André Luiz, ele concebeu esse livro, que é justamente uma ferramenta para que a gente não esqueça esse compromisso importantíssimo. Ele vai, através de 50 capítulos, de forma simples, objetiva, ele nos traz o quê? Frases, pequenas frases, palavras muitas vezes, poemas simples, para que nós pudéssemos buscar essa ferramenta maravilhosa diariamente. Eu costumo ler esse livro pela manhã, mas a gente pode ler também quando no culto evangélico no lar, ou a qualquer momento que a gente tenha uma amargura no coração, porque esse livro, ele é uma releitura que André Luiz faz da obra do Cristo, sem parábolas, de forma clara. Você lê e você entende aquela mensagem curta, mas de uma profundidade enorme.
capítulos, eu escolhi o capítulo número 5, né? Os medicamentos evangélicos. Então vamos pensar juntos. Quando a gente precisa de um remédio, né? A gente busca numa farmácia. Então tem remédios que ele tem a mesma fórmula. Então qualquer um que sofra da mesma enfermidade vai lá naquela farmácia e compra aquele remédio que foi prescrito pelo médico. Por quê? É uma receita que já foi pré-definida. Só que esse medicamento evangélico que André Luiz nos apresenta é como se fosse um remédio de manipulação. Por quê? Porque cada um de nós, a necessidade que nós temos em relação a esses medicamentos são diferentes. Todos nós somos espíritos imperfeitos em processo de evolução. Todos, sem exceção. Até porque nós estamos no planeta Terra, um planeta de expiações e provas. Só que todos nós precisamos evoluir. Alguns já conseguiram trabalhar a intolerância, outros já conseguiram trabalhar um pouquinho mais a questão do egoísmo, do orgulho, da vaidade e de todas essas chagas que danificam o nosso espírito e acabam danificando também o nosso corpo físico. Então, cada um vai buscar entre esses medicamentos a dosagem que precisa para o seu crescimento espiritual. Então, o primeiro deles, amigos, é ajude sempre. Esse é um ponto que não há discussão dentro da doutrina espírita, dentro dos ensinamentos do Cristo. O Cristo, o tempo todo, ele falava em quê? Caridade. E a doutrina espírita não poderia ser diferente. Nós temos, em todo o evangelho, a gente busca a questão da caridade, de ajudar o próximo. Em especial, nós temos, é tão importante que nós temos 2 capítulos falando diretamente disso. No capítulo 15, nós temos fora da caridade não há salvação. E no capítulo 13, nós temos que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Sendo no capítulo 13, a espiritualidade superior vai nos apresentar os 2 tipos de caridade que a gente pode ter: a caridade moral e a caridade material. E a gente pode buscar, dentro dessa questão inicialmente da caridade material, aquele exemplo do óbolo da viúva, né, que a gente encontra no Evangelho. Era uma senhora, uma viúva, que ela vai ao templo e ela coloca lá no gasofilácio 2 moedas. E naquela época ela se avaliava a doação, né, pelo ruído que tinha dentro daquele reservatório que recebia as doações. Então ela colocou 2 moedas apenas. E qual é o exemplo que o Cristo nos traz? Que aquilo que ela estava doando era de muito mais valor perante Deus do que muitos que chegavam lá e colocavam grandes quantias, porque ela estava dando do necessário, daquilo que poderia fazer falta para ela. A gente pode fazer, eu sempre quando penso nessa passagem do Evangelho, eu lembro daquela tragédia que aconteceu em Friburgo há alguns anos atrás, que nós lembramos, né, que a grande maioria, que várias pessoas perderam tudo. E que muitos aproveitadores, naquele momento, começavam a roubar os donativos que chegavam. Mas se a gente fosse pesquisar, e na época a gente viu isso, aqueles que cometiam esse tipo de ato eram normalmente pessoas que não tinham perdido nada. E muito pelo contrário, aqueles que tinham perdido quase tudo, ou até mesmo todos os bens materiais, eles eram solidários. Então, aqueles pequenos donativos que chegavam eram suficientes para eles dividirem. Por quê? Eles se apegavam, eles compartilhavam, mesmo dentro daqueles pequenos recursos, eles compartilhavam. E no capítulo 13 a gente vai também estudar a questão da caridade moral. Um exemplo que a gente pode trazer para os nossos dias é esse trabalho maravilhoso que é desenvolvido pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que são pessoas que doam o seu tempo, que doam o seu amor, o seu ouvido, para ouvir pessoas que estão passando muitas vezes em momentos difíceis, muitos pensando até mesmo no suicídio,
e através daquele contato, através daquela doação de amor, de afeto, vidas são salvas, né? Então, esse ponto não poderia ser diferente, né? Como sendo o primeiro dos medicamentos que André Luiz nos apresenta. O segundo, eu coloquei 2 juntos: não tema e ore confiante, porque eles têm muito a ver. Então eu coloquei aqui, eu gosto muito de trabalhar com fotos, né? Porque muitas vezes o que a gente lê e o que a gente ouve, normalmente a gente não fixa. Em compensação, o que a gente enxerga, às vezes fica no nosso subconsciente. Então, essa primeira passagem em relação a não tema, eu gosto muito de relacionar com a passagem do Cristo, quando ele vai acalmar a tempestade. É uma passagem que a gente tem no Evangelho, que o Cristo havia trabalhado incessantemente todo dia, e ele tinha que atravessar o mar da Galileia. Então ele vai, entra no barco, e acaba cochilando, ele dorme. E os outros apóstolos estavam lá com ele. E de repente se forma uma tempestade terrível, o barco está quase virando, os apóstolos com receio de perderem a própria vida, e eles vão e acordam o Cristo. E o Cristo os questiona, pessoas de pouca fé. Porque será que o Cristo estava dormindo? Ele não dorme jamais. Ele não dorme, ele não nos abandona nos momentos de grande alegria e muito menos nos momentos de tristeza. E esse medicamento, ele se relaciona muito com ore confiante, porque é justamente isso que a gente precisa. Quando nós estamos atravessando as tempestades da nossa vida, a gente precisa o quê? Pensar no Cristo, orar, porque nós temos sempre ao nosso lado o nosso mentor, que está conosco para nos auxiliar. Ele é aquele espírito que ele está numa condição evolutiva acima da nossa, para que ele possa nos dar esse suporte. E além disso, tem o quê? Tem o Cristo, tem toda essa pleia de espíritos bons que vão nos auxiliar. E a providência divina que atua de forma necessária, ela vai atender as nossas necessidades reais, né? Porque muitas vezes a gente ora e a gente pede, mas o Haroldo Dutra, ele faz uma palestra que diz assim: quando nós estamos aqui, a gente ora e a gente pede. Só que quando a gente está na espiritualidade, a gente combina da seguinte forma: olha, mesmo que eu peça, pelo amor de Deus, não atenda o meu pedido. Então a gente pede, nós só vamos ser atendidos dentro da nossa necessidade e dentro daquilo que for melhor para nós, né? Não há dúvida disso. Jamais desespere. Vou compartilhar com vocês algo que alguns colegas aqui da casa eu comentei. No domingo passado, eu estava, quase 15 dias atrás, né? No dia 14, para ser mais preciso. Era até o dia que eu ia fazer um estudo aqui na casa e eu acabei tendo que trocar devido a esse problema. Eu estava com a minha esposa no supermercado e a gente ia para a praia, era domingo pela manhã. De repente eu atendo o telefone, era minha irmã dizendo que a minha mãe tinha sofrido um tombo no rio, que estava presa dentro de casa. Minha mãe tem 79 anos, meu pai tem 89 anos. Ela estava em casa caída, então ela me passou por telefone esse cenário. E meus pais moram em Nilópolis, no Rio, lá no Rio, a 3 horas de distância mais ou menos. Imagine se naquele momento eu entrasse em desespero, eu e a Rosa pegássemos o carro assim, fôssemos igual uns loucos lá para o Rio de Janeiro. Nós não iríamos resolver o problema de imediato, e a gente colocaria em risco, criar uma condição ainda maior em relação àquilo que havia acontecido. Hoje minha mãe está aqui conosco, está começando o tratamento, se Deus quiser vai ficar plenamente curada. Mas é um exemplo que a gente pode analisar com relação a isso, a não desesperar. Nada como orar e como fazer uma prece para tentar buscar o nosso equilíbrio. É difícil, não é pouco difícil, é muito difícil, mas é um passo a mais que a gente precisa buscar esse equilíbrio, né? Aprenda incessantemente. Esse também é um outro ponto que a doutrina espírita coloca de forma
necessária para nós. Né? Se a gente for ler o capítulo 6, o Cristo Consolador, nós temos aquela célebre frase, né? Espíritas, amai-vos, espíritas, instrui-vos. Esse é o segundo ponto necessário. Então, essa questão de aprender incessantemente vai contra justamente também de nós colocarmos em segundo ponto a questão do nosso orgulho, a gente se colocar na condição de humildade, porque nós aprendemos o tempo todo com todos, com aqueles que têm mais idade, menos idade, muitas vezes têm um conhecimento até menor que o seu, mas ela sempre tem algo a contribuir para nós. Então, o aprenda incessantemente vai buscar isso. E muitas vezes é interessante que a gente se reflita também o que a gente está aprendendo. Também não adianta aprender qualquer coisa, né? Muitas vezes a gente perde horas lendo textos improdutivos no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais. Nós estamos lendo muitas vezes, buscando informações que não são informações que vão agregar em nada no nosso crescimento espiritual. Muitas vezes nem na nossa evolução enquanto profissionais, mas a gente está perdendo tempo. E às vezes a gente trocasse poucas horas que a gente está jogando fora, e a gente trocasse isso por leituras mais edificantes, faria muito bem. É mais um medicamento imprescindível para todos nós, que André Luiz nos apresenta. Pense muito e medite mais. Então eu coloquei esses dois itens juntos, porque de uma certa forma eles se completam. Então quando a gente raciocina em relação ao pense muito, está ligado mais na nossa parte racional, nós pensarmos antes de tomar decisões, porque nós fomos questionados no trabalho, no dia a dia, ou algo que a gente tenha que fazer ligado mais à nossa parte material. Então é a parte mais racional do nosso pensar. Mas em compensação, medite mais, não simplesmente, não que a gente ir numa praia e fazer uma terapia de yoga, não é, seja ruim, não, é ótimo. Durante um tempo eu fiz, é muito bom. Mas o meditar é fazer uma analogia com a mensagem que Santo Agostinho nos traz, na questão 919A do Livro dos Espíritos, quando ele fala com relação à meditação que a gente precisa fazer diariamente, que é a forma que a gente tem para quê? Meditar, refletir como é que foi o nosso dia. Será que eu fiz mal a alguém? Será que eu fiz mal a mim mesmo por alguma ação que eu tomei concreta ou por algo que eu deixei de fazer? Aquela mensagem, né? Conheça-se a ti mesmo, que é o caminho para a gente buscar a nossa evolução. Então, assim, esses dois itens, que a gente tenha calma para pensar e meditar, para a gente quebrar os nossos paradigmas. Porque muitas vezes, amigos, todos nós, a gente começa a nossa segunda-feira da mesma forma que a gente começou a segunda-feira das outras semanas, e a gente leva a segunda, terça, quarta, toda aquela semana exatamente igual, como se nós fôssemos robôs, sem parar um minuto sequer, se eu estou sendo feliz com aquele caminho que eu estou seguindo. E muitas vezes a gente tem oportunidade, mas como o Cristo já disse para nós precisamos ter olhos de ver, para que a gente consiga perceber essas oportunidades que o Cristo nos dá a todo momento. E temos essa foto, né? Não há dúvida, acho que é consenso, todos nós temos a convicção que Deus é soberanamente justo e bom. Perfeito em todas as suas criações. Então vamos fazer uma análise em relação a essa figura dessa jovem, né? A mensagem que André Luiz nos traz, fale tudo. Então vamos pensar bem. Quantos aparelhos auditivos nós temos? 2. Não é por acaso, né? Dentro da sabedoria de Deus, ele não ia errar, por isso que ele colocou 2. Temos 2. Por quê? Porque nós precisamos
ouvir muito, muito. Quantos olhos nós temos? 2. Porque nós precisamos observar muito, bastante. E quantas bocas nós temos? 1. Porque nós precisamos falar menos. O Márcio precisa falar menos. O Cristo, na mensagem, né, Mateus 15, versículo 10, ele vai falar com relação ao mal, que o mal não é aquilo que entra pela boca. O mal é o que sai pela boca. Por isso esse ensinamento de André Luiz, que ele está simplesmente fazendo uma releitura com a mensagem de quem? Do nosso amado Jesus Cristo. Então, o Cristo já disse isso há 2000 anos atrás. Quanto mais a gente fala, mais a gente corre o risco de estar magoando o próximo e a si próprio também, né? Trabalhe feliz, né? Essa foto, quando eu peguei na internet, eu achei maravilhosa, porque nós temos aqui uma professora, né, do escolar, né, do ensino fundamental, provavelmente ensinando a ler, a escrever a esses jovens. Olha que semblante maravilhoso, né, que ela está aqui, de felicidade. Então a gente pode analisar o trabalho feliz em 2 aspectos, né? A gente pode analisar com relação ao trabalho material que a gente faz, visando a remuneração. E principalmente no nosso país, que a gente vê que nós temos aí em torno de 13 milhões de desempregados, tantos companheiros nossos passando dificuldade, necessidade, muitas vezes de coisas básicas. Então, aqueles que têm a oportunidade de ter um emprego, onde você tem a condição de buscar o seu sustento, levar uma condição para o filho, para o familiar, recurso financeiro, a gente precisa buscar essa alegria. Muitas vezes não é aquele emprego que nós temos, aquele trabalho, que é o que a gente sonhou, mas dentro da nossa necessidade, em primeiro lugar, a gente tem a convicção de que tudo que a gente tem é o que a gente precisa ter, né? Aquilo ali, ou então foi alguma ação nossa que gerou aquilo. E isso se a gente for analisar em cima do trabalho material. Mas a gente precisa analisar também o trabalho comunitário, que a gente pode executar numa casa espírita, numa igreja, numa ONG, enfim, um trabalho que não esteja visando a questão do dinheiro, né? E é importante que a gente faça o trabalho feliz. Então, por exemplo, eu aqui na casa, aos domingos, eu trabalho na recepção. Se algum dia eu tiver que vir para cá, porque eu tenho que passar biometria para poder mostrar para alguém, ou vir para cá contrariado, é melhor que eu não venha. Eu não estou fazendo, quando eu venho, eu não estou fazendo favor a ninguém, estou fazendo o maior beneficiado sou eu mesmo. E pelo contrário, se eu vier para cá no sentido de que é uma obrigação, pode ser que chegue uma pessoa necessitada, que esteja precisando de uma palavra amiga, ou que precise, que passe do meu lado, e que ela não fale nada, mas a gente tem que ter a percepção e a espiritualidade que dirige o trabalho da nossa casa. Ele nos intui. Muitas vezes passa uma pessoa junto de um de nós, que somos tarefeiros aqui, e parece que é como se nos encaminhasse para aquela pessoa para tentar dar o melhor encaminhamento. Muitas vezes não sou eu que vou fazer o atendimento, até porque eu não sou da equipe de atendimento fraterno, mas eu tenho que estar antenado para perceber essa necessidade e encaminhar para a equipe da casa que vai poder dar esse suporte. Então, o trabalho feliz também no trabalho que a gente executa voluntário, porque como diz o nome, é voluntário. A partir do momento que você encarar um trabalho voluntário como algo, um sacrifício, é melhor que você largue aquele trabalho e busque uma outra oportunidade. Vigie benevolente, né? Então, o vigie benevolente, eu coloquei junto do retifique amando, né? Esses 2 ensinamentos que André Luiz nos traz. Então, vigie benevolente, né? Então, aqui, ó, diferente daquela mensagem do Cristo, que aquele nosso companheiro, ele conseguia ver o pequeno
tendo cisto no olho do outro, mas não via na trave do seu próprio olho, ele só conseguia ver o problema do outro. É interessante que nós possamos nos vigiar, no sentido de quê? De que enxergar nitidamente aqueles pontos que a gente ainda precisa desenvolver. Só que com benevolência, com bondade, não só em relação ao outro companheiro, como a nós mesmos. E ele vai complementar com retifique, amando. Então é importante que a gente vigie, que a gente seja bondoso, mas que a gente fale com quem de direito. Se for o próprio Márcio, que eu consiga ter a frieza de meditar e chegar à conclusão de que o caminho que eu estou seguindo não é adequado e que eu tenho que fazer uma mudança de rota. E se for outro companheiro, que fale no próprio Evangelho. Bem-aventurados os misericordiosos, fala lá que nós temos, é a nossa obrigação falar com aquele outro companheiro que está fazendo algo que não seja certo. O Cristo, ele jamais foi conivente com atitudes erradas. Mas como é que o Cristo fazia? Com amor, com carinho, com respeito. Nós podemos retificar exatamente da forma, né? Claro que nunca é igual ao Cristo, porque por mais que nós possamos querer, nós jamais vamos conseguir na plenitude ter o mesmo amor nessa reencarnação que o Cristo teve. Quem somos nós, né? Espíritos ainda imperfeitos. Mas que a gente busque vigiar, tomar conta, não do outro, em primeiro lugar de nós mesmos, com bondade, retificando, com amor. Dirija equilibrado. Então, essa bússola, né? Essa bússola fica onde? Ela fica dentro de nós, não fica? Aonde que fica? Oi? Na consciência. Então todos nós temos essa bússola dentro de nós. E nós temos também um irmão que é o nosso norte. O norte é para onde a bússola aponta. E a nossa referência, quem é? Está no livro dos Espíritos, né? Nosso amado Jesus Cristo. Ele é a nossa referência. Então nós temos a bússola, nós temos o nosso norte. Depende de nós buscarmos, né? Dentro das nossas dificuldades, mas tentarmos ter aquela referência que é o Cristo, sabendo que não vamos chegar naquele patamar nessa reencarnação, nem nas centenas próximas de encarnações, mas um dia chegaremos. Siga adiante. Então, vamos analisar, meus amigos. Nós estamos aqui numa pista de atletismo, né? E nós temos aqui a primeira barreira. Primeiro obstáculo. Só que vocês concordam que nós podemos encarar essa primeira barreira aqui do atletismo, nós podemos encarar como barreira, mas nós podemos encarar também só como uma oportunidade. Porque a cada vez que nós temos uma barreira como essa na nossa frente, na nossa reencarnação, na nossa caminhada aqui na Terra, e nós conseguimos superá-la, nós ganhamos condição física melhor, nós ganhamos mais confiança e passamos a ter condição de buscar superar a outra barreira. Só que nós podemos fazer o quê? Simplesmente olhar aquela primeira barreira e achar que nós não temos capacidade de superá-la e sentar ali no chão. A escolha é nossa. E encarar ela simplesmente como um obstáculo que nós não vamos poder conseguir transpor e vamos nos acomodar. Ou encarar como oportunidade para o nosso progresso. Não se queixe, seja alegre. Então, olha só, né? A gente pode escolher se nós vamos querer ser essas bolinhas amarelas felizes, ou se nós vamos ser essa pessoa aqui, ó, esse espírito encarnado que está de mal com a vida.
né? Dificuldades todos nós temos na nossa caminhada aqui na Terra. Só que nós sabemos muito bem, nós não percebemos quando somos nós. Mas quando tem uma outra pessoa, que é aquela pessoa, igual aquele desenho animado que tinha há anos atrás, ó vida, ó azar, aquele desenho animado que reclamava o tempo todo, né? A gente sabe muito bem quando tem uma pessoa perto de nós, que é aquela pessoa que reclama de tudo para ela está ruim. Ah, se tem sol, ela reclama porque está muito quente. Se está chovendo, ela reclama que está chovendo. Se está frio, ela reclama porque está frio, né? Então, quando é o outro, tem uma saída maravilhosa: prece. Porque às vezes a gente não há como ficar naquele ambiente, mas a gente pode, de forma benevolente, nos afastar, para que a gente não fique na mesma vibe, né, como os jovens dizem, ficar na mesma frequência, e emitir uma prece, fazer uma oração pelaquela pessoa. Se ela dá uma brecha para que a gente tente dar uma palavra amiga, uma palavra de otimismo, ótimo. Mas muitas vezes a pessoa está tão bloqueada dentro da sua autopiedade que não há condição de bloquear. Então a única alternativa vai ser o quê? A prece, né? E seja alegre. Nós temos aqui Alberto, né, nosso amigo, que é um médico, que ele sabe muito bem, a medicina a cada dia está trabalhando essa questão da alegria, o quanto a alegria faz bem para o corpo físico, que ela faz bem para o espírito, todos nós sabemos, mas ela faz bem para o corpo físico, serotonina, dopamina, diversos hormônios, diversas substâncias que são liberadas no seu organismo quando você está de bem com a vida, quando você está otimista. Todos nós, eu tenho certeza, conhecemos casos de familiares, de amigos, ou até de internet, nós já lemos pessoas que têm uma determinada doença, às vezes uma doença terminal, e que ela consegue superar. Muitas vezes não consegue a cura, mas ela consegue uma sobrevida maior, ela consegue estar mais tempo com seus familiares. Em compensação, tem outras que às vezes têm a mesma enfermidade, e rapidamente elas se entregam, e rapidamente elas se acabam, né? Então, assim, isso está ligado diretamente ao quê? A essas duas questões, a nós evitarmos, claro, né? Nós sabemos que nós estamos aqui em progresso. Então tem aquele dia que todos nós temos aquela baixa autoestima, que nós somos mais caídos, mas tem a saída da prece, conversando com o familiar, ele vai, que seja uma pessoa amiga ou um amigo, né? Ele vai nos dar uma palavra e a gente vai conseguir se levantar. Como a gente costuma brincar, né, no movimento espírita, o passarinho, ele pode pousar na tua cabeça, mas não podemos deixar ele fazer ninho, porque se ele fizer um ninho de tristeza, de depressão, aí é um caminho que alguns conseguem retornar, mas alguns não conseguem. Veja longe. Essa mensagem, né, quando eu li, eu fiz uma analogia com um livro que eu li do Leon Denis, intitulado O Grande Enigma. É um livro maravilhoso. E nesse livro, Leon Denis, ele faz uma analogia em relação a uma montanha, com relação ao nosso progresso espiritual e a visão que a gente consegue ter. Por exemplo, nós estamos no pé de uma montanha, a nossa visão é restrita àquele 360 graus que a gente está ali, né? Praticamente uma visão daquele plano apenas. E conforme nós vamos evoluindo, nós vamos subindo na montanha, a nossa visão começa a se alargar mais, a gente consegue ver mais longe. E justamente por ver mais longe, não é só enxergar onde nós estamos, termos a motivação que um dia chegaremos lá. Hoje nós somos a melhor versão que nós podíamos ter. O Márcio é o melhor Márcio que já existiu até hoje. Hoje eu sou a melhor versão que já existiu em relação ao Márcio, como cada um de vocês. Hoje nós somos o melhor que nós poderíamos ser. Amanhã, tenho certeza,
todos nós seremos melhores do que somos hoje. Então, veja longe, é ser otimista, é olhar além, ter a motivação que um dia a gente vai continuar nesse progresso de evolução e chegaremos a nossos objetivos. Discuta serenamente, né, amigos? Essa foto aqui já é a segunda vez que eu utilizo. Tem um outro estudo que eu fiz sobre o perdão, que eu utilizei essa mesma foto. Eu acho que ela diz muito, né? Discuta serenamente. Vamos lá, quem daqui está certo e quem está errado? Os dois, né? Os dois estão assim. E muitas vezes a gente discute porque nós não, esse nosso amigão aqui, ó, não se coloca no lugar desse. E esse não se coloca no lugar desse. Porque muitas vezes os dois estão certos, às vezes os dois estão errados, às vezes apenas um está certo. E quando a gente faz esse trabalho de empatia, de se colocar no lugar do outro, fica mais fácil de nós conseguirmos o quê? Discutir serenamente. Esses dois temas eu também os uni. Faça a luz e semeie paz. O Cristo já disse, né? Que todos nós temos a condição de fazer o que Ele fez e muito mais. Nessa reencarnação, já? Ainda não. Mas nós podemos o quê? Semear a paz. Muitas vezes, nós podemos ser aquele instrumento que nós vamos jogar gasolina no incêndio, ou nós podemos jogar a água no incêndio. Vai depender de que atitude nós vamos tomar. Às vezes é um companheiro, um familiar que vem falar conosco em relação a uma terceira pessoa. E se ele vem para falar comigo e eu chego e simplesmente potencializo aquilo? Não, realmente, olha, aquela pessoa é isso. A pessoa pode até ser, mas a gente pode, se não há condição daquele momento de nós falarmos boas coisas daquela pessoa, pelo menos a gente pode tentar atenuar. Porque todos nós temos os nossos defeitos, mas com certeza temos as nossas virtudes também. E numa hora como essa, a gente pode mencionar uma virtude dessa pessoa. Aí alguém pode pensar assim: ah, mas Márcio, muitas vezes no trabalho a gente não tem condição. Às vezes a gente passa por algumas saias justas. Aí no ruim, se retira do ambiente. É uma alternativa. Porque se eu não vou poder falar nada de bom daquela pessoa, e muitas vezes se eu falar, gera até um problema maior, porque aquela pessoa às vezes está numa tamanho desespero, uma tamanha ira, que qualquer coisa que você fale vai gerar um desequilíbrio ainda maior. Então, se afasta e utiliza aquela velha ferramenta maravilhosa que é a prece, que está disponível para todos nós e a todo momento. Demonstre coragem. Essa questão da coragem, né? Não tinha talvez uma pessoa melhor para a gente exemplificar do que esse nosso companheiro Vidic. Ele esteve aqui no Brasil há 2 anos atrás, ele é evangélico, ele faz palestras pelo mundo todo, palestra motivacional, ele tem esposa, 2 filhos, e passa essa mensagem de coragem para todos. E não passa assim, como aqui no Suave Caminho, para 50 pessoas, é para 50 mil pessoas. Várias pessoas já desistiram do suicídio por conta de palestras que ele fez. Então, será que quando a gente olha para as dificuldades que nós temos e a gente compara com esse companheiro aqui, será que as nossas dificuldades são tão intensas assim? Para a gente pensar, né? A gente não posso afirmar porque eu não conheço a vida de vocês, né? Eu posso falar do Márcio. Com certeza as dificuldades que eu tenho, pelo menos em relação assim, iniciais, não se comparam com as dificuldades que ele tinha e que ele conseguiu superar. E
E é interessante, nós que somos espíritas, quando a gente olha para um companheiro com essas necessidades especiais, que a gente não julgue, né? Porque muitas vezes a gente tem a tendência a pensar, ele veio assim porque ele foi suicida, por isso que ele veio sem braço, sem perna. Será? Quem pode definir? Será que ele pode ter vindo não por expiação, nem por prova? Ele pode ter vindo por missão. Quem pode avaliar? Como a minha amiga Dorinha não está aqui hoje, mas como a Dorinha muito bem diz, a gente não pode traçar diagnóstico. Quem sou eu para diagnosticar o porquê que esse companheiro veio com essas necessidades especiais? O importante não é o porquê, o importante é que ele transformou essas necessidades especiais em uma alavanca e ele está salvando a vida de diversas pessoas pelo mundo inteiro. É esse exemplo de coragem, né, que a gente precisa ter. Respeite tudo. Esse livro, amigos, ele foi psicografado em 1946 e ele foi publicado em 1948. Mas eu tenho certeza que se eu chegasse para vocês hoje e falasse assim, esse livro foi escrito ou foi psicografado ontem, acho que todos acreditariam. Sabe por quê? Porque hoje, no nosso país, a gente vive um processo de intolerância, onde uma pessoa que usa o cabelo de um jeito ou gosta de um tipo de música é discriminado. Uma pessoa porque tem uma opção sexual diferente de um outro é discriminado. Porque um é mais forte, é porque ele está tomando anabolizante. Será? Não sei. É porque ele é cadeirante. Porque a mulher é isso, ou porque esse é gordo, ou esse é magro, ou ele é feio. Então, esse processo de intolerância que a gente vive, a gente tem que se policiar bastante, porque é o mundo que a gente está vivendo aqui. É o momento do nosso país está sendo assim. E nós, enquanto espíritas, enquanto, acima de tudo, cristãos, nós temos que nos policiar, nos cobrar, no sentido de respeitar tudo e a todos, as opções, os gostos. Viva desassombrado. Então, essa mensagem, né, André Luiz nos traz com relação à parte espiritual. Então, viver desassombrado é viver o quê? Longe das sombras, viver na luz. Em que faixa de sintonia nós estamos trabalhando? Nós temos que ficar. Como eu falei anteriormente, como eu falei na questão de estudar, que tipo de literatura, de material nós temos recebido nas redes sociais? Que tipo de material nós estamos consumindo das redes sociais? Isso vai fazer toda a diferença em relação a gente estar sintonizado com o quê? Com os bons espíritos que vão nos intuir para o bem, ou nós vamos ficar sintonizados com espíritos que vão estar na mesma faixa de sintonia nossa e que não vão nos dar boas reflexões, com certeza. E para a gente finalizar, né, esse medicamento do Evangelho, André Luiz nos traz: espere o amanhã. Então, o dia que está nascendo, a cada dia, amigos, um dia novo nasce. E nós precisamos ter, como o Emmanuel falou exatamente com o Chico, disciplina, disciplina, disciplina. E a confiança, que a cada dia um novo dia nasce. E a cada dia tem uma nova oportunidade de nós evoluirmos, de nós fazermos o bem ao próximo. Ok? E para a gente finalizar essa mensagem do livro Agenda Cristã, do mesmo livro, né? Só que no capítulo 18, intitulado Lembranças Úteis, André Luiz diz assim: não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe
a saciedade do que fazer. Saciedade ele está colocando no sentido de nós já termos o conhecimento, de nós já sabermos o que é necessário ser feito. Então, todos nós ainda estamos num processo, né, de evolução, que precisamos meditar, que precisamos pensar, que precisamos utilizar essas gotas que André Luiz nos passa, que só fez a releitura do Cristo. Eu até peguei esses 30 medicamentos, imprimi e coloquei na geladeira lá de casa, para que todo dia a gente possa dar uma passada de leve e relembrar alguma coisa, porque todo dia a gente precisa crescer, porque todos os dias, amigos, não sei, não foi por acaso eu estou fazendo esse estudo, mas é interessante que nos últimos meses, como eu tenho sido testado em relação a esses itens. Alguns eu fui reprovado, alguns eu consegui aprovação, e acho que todos nós somos assim. Só que a gente precisa ter o quê? Essa leitura, para que a gente consiga enxergar, porque muitas vezes a gente passa direto por uma situação e a gente acha até que está fazendo certo, mas quando a gente medita, nós estamos agindo errado. Então, para a gente homenagear o nosso querido Chico, eu sou apaixonado por esses dois irmãos, Tim e Vanessa. Então, eu gostaria de